Boa tarde, muito boa tarde. Está no ar o programa A Bíblia em Debate para todo o Brasil. Pela Rede Gospel de televisão, pelo canal 26 da NET aqui em São Paulo e para todo o Brasil, em cada uma das praças. Quero dar o meu boa tarde ao pessoal aí do sul do país, Florianópolis, Itajaí, todos os lugares, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Também o pessoal aí de Brasília, do Rio de Janeiro, do Norte, Nordeste, de Manaus. Então, olha, onde você estiver ligadinho aí com a Rede Gospel, que a bênção do Senhor entre na tua vida, na tua casa, na tua família. Este é o programa A Bíblia em Debate, que está começando agora. Eu, Bispo Sérgio, vou com você até as 2 horas da tarde, desculpe. E também aqui ao meu lado, o nosso querido Bispo Jorge. Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Bispo Sérgio, boa tarde, Bispo Vlad. Com certeza uma tarde muito especial e hoje um tema bastante interessante, né? Porque relacionamento hoje, ele tem sido muito afligido no aspecto do casamento por questões muitas vezes de falta de sabedoria. E eu tenho certeza de que o Senhor ele vai trazer a luz da palavra e à tarde ela vai ser bastante proveitosa. Então tá bom, e Bispo Vlad, boa tarde, estreando hoje aí no programa Bíblia em Debate, seja bem-vindo. Muito obrigado, bispos, um grande abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo. Hoje, como o Bispo Jorge falou, um tema bastante interessante, onde a gente vai poder, à luz da palavra, esclarecer muitas dúvidas e interferir numa área da vida das pessoas em que muitas vezes elas são extremamente atacadas. É verdade. Então fica conosco até às 14 horas, vai ser um programa muito abençoado. Tá certo, você deve estar querendo saber que tema é esse, né? Tão interessante, tão importante. O tema de hoje é relações íntimas, relações conjugais, relações de um casal. E nós vamos falar sobre isso à luz da palavra, porque, na verdade, quem criou o sexo foi Deus, não é? E criou de uma maneira perfeita, de uma maneira linda, de uma maneira limpa. É claro, o sexo se torna um tabu em decorrência do pecado, em decorrência da malignidade, daquilo que o ser humano começou a deteriorar as coisas, mas, na verdade, ele não tem nada de impuro, de errado, quando ele é realmente colocado naquilo que Deus o criou. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte, para você anotar aí, ligar e participar. Será que existe um limite para a relação íntima de um casal? Será? Existe algum limite? Um casal, obviamente que nós estamos falando de um casal casado, não é? Um casal casado, será que existe algum limite em suas relações? Se você quiser ligar, por favor, olha, anote o nosso telefone 21 14 11 60. 21 14 11 60, ou você pode também mandar a tua opinião, a tua pergunta também pelo Facebook, pelo A Bíblia em Debate Oficial. A Bíblia em Debate Oficial, você pode participar pelo nosso Facebook, tá certo? Bom, bispos, estamos aí começando então esse debate. Eu estava falando, não obstante ele ser uma área tão importante da vida do ser humano, ele é um tabu. Isso é um grande problema porque as pessoas têm problemas nessa área e não têm liberdade para buscar a solução desses problemas. E quando buscam às vezes no conselho do vizinho, busca no amigo de infância, busca em pessoas que não têm a preparação adequada. Até mesmo no amigo Google, né? Ou no amigo Google, né? Eu vi uma camiseta, uma foto esses dias, um senhor colocando assim, eu não preciso de Google, eu tenho minha mulher, ela tem todas as respostas. Então tem gente que procura em todos os lugares, mas e acaba a situação ficando pior ainda. É verdade. Né? Como que nós devemos tratar esse tipo de situação? O senhor falou do aspecto tabu, e é muito importante a gente falar um pouco sobre isso aqui, por quê? Nós vemos dentro das relações, principalmente dentro da igreja, obviamente onde nós estamos tratando de casais que têm uma aliança com Deus, e que tem em si a preocupação de se tornar agradável a Deus. Claro. De fazer tudo aquilo de acordo, de forma com que o Senhor ele se agrade disso. E quando muitas vezes o casal ele passa por uma dificuldade, principalmente na área sexual, na vida sexual, esse tabu ele existe, é uma grande verdade, porque nós entendemos que até a limitação de se abrir, de poder falar ou de adquirir confiança
para quem ela vai se abrir, para quem ela vai falar, essa é uma ação maligna, porque o inimigo, ele quer, obviamente, que a pessoa, ela não tenha liberdade, ela perca a sua liberdade, ela esconda o seu problema, a sua dificuldade e fique escrava dessa deficiência. E é necessário nós entendermos aquilo que você falou, Bispo Sérgio, é muito importante porque o sexo, ele não é uma maldição. O sexo foi criado por Deus, obviamente, dentro dos seus aspectos espirituais. Primeiro, para que o homem se sentisse bem, porque o homem estava só. Segundo, porque é necessário para a procriação, uma condição extremamente necessária entre os casais, né, para que nós possamos nos multiplicarmos. E quando a pessoa ela se depara com essa limitação, ela pode se deparar por dois aspectos. Um, porque ela não tem liberdade, porque ela considera, ela tem medo de falar, com medo de que a sua conduta seja uma conduta pecaminosa. Ou o outro aspecto é justamente quando a pessoa ela tem problemas e ela parte exatamente a buscar a solução no pecado e ela não se abre também para viver essa cura. Pois é, eu colocaria, quero ouvir a opinião aqui do Vlad também, um terceiro aspecto que é o seguinte: nós vivemos uma sociedade cheia de rótulos, né? Então, nós temos uma sociedade extremamente machista. Isso é verdade. Para um homem chegar e admitir qualquer dificuldade na área íntima, é uma situação complicada, delicada. A mulher, por sua vez, ela é criada também numa sociedade machista que ela tem que exercer o seu papel de ser perfeita, não é? Como cuidadora do lar, como mãe, como esposa, como dona de casa, como tudo. E admitir uma falha também para a mulher dentro desse contexto da pressão social, é uma situação difícil. Como é que fica para tratar essa situação, Vlad? Pois é, né, Bispo? Como vocês estão falando aqui, além de ser um tabu, é um paradigma, porque isso acontece, isso nasce na infância. É verdade. Então, sobre que é o seguinte, a gente pode pegar por nós mesmos, né? Mas assim, na maioria das pessoas, o garoto tem dificuldade de falar sobre sexo. E o pai com ele, né? E o pai com ele. Então, gera esse problema de comunicação e aonde ele vai aprender? Geralmente da forma mais deturpada. E aí ele começa a entrar num ciclo de problemas, porque ele precisa se autoafirmar, ele escuta informações erradas e ele pega como um parâmetro algum colega da escola, e aí, por eu não ser assim, não ser belo, por eu não ser grande, por eu não ser... Parâmetros, aliás, na maioria das vezes mentirosos, Exatamente. Né? Que são pistas falsas, Exatamente. Né? Porque todo mundo fala desse assunto de uma forma superlativa. Né? Sem dúvida nenhuma. E aí gera em quem está escutando... Botando bravatas. Exatamente. Aí o cara fala, poxa, é melhor eu não falar sobre isso. Porque, enfim, Bispo, mas isso tem sido um problema muito sério desde a infância. Né? E aí as pessoas crescem com essa dificuldade de se relacionar, se casam, dentro do casamento não conseguem ter um relacionamento abençoado, um relacionamento próspero. Sério. E isso é muito sério, Bispo. Não, é verdade. Olha, o nosso tema de hoje é assim, ele gera muitas opiniões, muita controvérsia e muitas dúvidas também. Talvez você tá aí, tenha dúvidas e tenha até algum tipo de limitação para ligar, mas eu quero te deixar na liberdade, pode ligar para cá, tirar a tua dúvida, 21 14 11 60, ou então mande a tua dúvida pelo Facebook, a Bíblia em Debate Oficial, ou então a sua opinião também é muito importante para nós. Eu gostaria aqui de colocar, antes de reforçar a nossa pergunta, um texto que está no livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 15, que fala assim: todas as coisas são puras, todas as coisas são puras para os puros, todavia para o impuro e descrente, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então você vê que a pureza, ela não está no ato, né, propriamente. Ela está no coração, primeiramente, né? Então aquilo que você... E é até maravilhoso, porque Paulo fala assim, tudo que você faz sem fé é pecado. Quando você não tem a convicção, quer dizer, você não tem a pureza naquilo que você está fazendo. Você não tem liberdade, você não tem tranquilidade, você não tem convicção, você passa a exercer pecado porque a impureza está dentro de você. Agora, dentro desse aspecto, que tudo é puro para quem é puro, será que tudo é permitido? Então, o senhor falou de uma coisa que eu acho extremamente importante, porque... Se tudo é puro. Já que a gente está falando aqui sobre limite na vida sexual... Vida íntima. Na vida íntima.
vamos colocar aí o erotismo, né? Porque existe um tabu de que o erotismo ele não pode ser inserido no contexto do casamento de um lar cristão, de uma família cristã. E as pessoas elas acabam trazendo uma confusão muito grande entre erotismo e entre aquilo muitas vezes que é a pornografia e que parte para o lado da prostituição. É verdade. O erotismo, obviamente, nós precisamos entender, e eu vou deixar o Bispo Vlad falar sobre isso, porque o erotismo ele faz parte, obviamente, daquilo que vai trazer uma benesse, uma condição na qual eles vão se sentir bem, exercitar a atração um com o outro. Agora, Bispo Vlad, será que o erotismo ele tem um quê de pecado aí dentro do casamento? Olha, Bispo, eu entendo o seguinte, né? Mais uma vez a gente esbarra no limite do paradigma, né? Esse erotismo, eu acho que ele, dentro daquilo que o Bispo está lendo na Palavra de Deus, dentro daquilo que é santo, porque eu acho que dentro de uma relação, eu acho que muitas pessoas provocam a traição, e olha só a diferença, elas provocam a traição por causa da falta da quebra desse paradigma. Então a pessoa, ela é uma pessoa engessada, ela é uma pessoa fria no seu relacionamento íntimo com o seu parceiro, e tudo isso acaba que provocando ele a buscar em outro lugar, induz, Bispo, a olhar para uma outra pessoa, a pensar a intimidade de uma forma diferente. Ó, tá aí um aspecto muito importante que a gente vai voltar nele daqui a pouquinho, que é falar sobre a questão da religiosidade nessa área. Porque o que nós estamos tratando aqui é religiosidade, né? Não ter liberdade nem com o marido, nem com a esposa. Então vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, mas nós vamos falar agora com a Maria da Penha, do Rio de Janeiro, que está na linha. Boa tarde, Maria da Penha. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Paz, querida. Prazer falar com você, viu? Amém. Faz um favor, só abaixa o volume da tua TV, fica só pelo telefone, senão nós vamos ter um pouco de, como é que chama? Microfonia. Tá bom? Tá me ouvindo bem? Estou sim. Ô Maria da Penha, então me diga, você ligou para dar uma opinião ou para tirar uma dúvida? Maria... Liguei sim. Olha, tudo há um limite sim, com certeza. Ah, é? Há um limite. Há um limite. Aonde você acha que... Caiu. Não deu tempo dela dar a opinião dela. Que pena. Tenta ligar de novo, Maria. Estou imaginando aqui, isso aqui está esse calorão. Imagina no Rio de Janeiro. E hoje está programado para ser o dia mais quente do ano, Bispo. Meu Deus. Nós temos tido dias aí, né? Muito, muito calientes. E o tema também é um pouquinho caliente. Oi, oh Deus. Então nós estamos falando aqui sobre a questão da religiosidade. O Vlad colocou uma questão muito importante. Pessoas que não têm, que têm pudores exagerados nessa área, que têm limites exagerados nessa área, acabam induzindo o parceiro, a parceira, a buscar satisfação, não que justifique, né? Mas acaba induzindo a buscar a satisfação fora. Em contrapartida, será que há algum limite para um casal? Qual é a opinião de vocês? Olha, Bispo, dentro de uma relação de um casal, uma relação pautada pelo Espírito, em santidade, eu acho que o Espírito Santo, ele trata de conduzir essas coisas. Eu costumo brincar que acho que cada um que se propõe a viver uma vida de santidade, ele tem uma sirene dentro de si. É verdade. E todas as vezes que ele vai ultrapassar o limite da santidade, essa sirene toca. Eu acho que assim, Deus ele não estipulou esse limite, para que o homem tenha a oportunidade de conhecer a sua parceira e para que essa parceira complete ele e o parceiro complete ela de uma forma maravilhosa. E sabendo que sempre quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, ele é o meu balizador, ele é a minha sirene. Sem dúvida, é muito importante a gente colocar isso, porque isso muda completamente assim, aquela leitura legalista, religiosa, o que pode, o que não pode. Isso não está realmente escrito, né? Isso não está determinado e a Bíblia não coloca. Tal coisa pode, até ter alguns aspectos da vida íntima, vamos colocar assim, até pelo nosso horário, né? Tem alguns aspectos da vida íntima que as pessoas colocam, tal coisa é ruim, tal coisa... Na verdade, a Bíblia ela não coloca especificamente tais e tais coisas, mas o grande balizador é o Espírito que está em nós, né? É verdade. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem essa... Agora,
Veja bem, vou apimentar um pouquinho. Você estava falando de Eros aqui. Eu queria fazer uma colocação importante, porque a questão até erótica, né? O erotismo, ele é extremamente distorcido. Essa palavra erótico, dentro daquilo que é o nosso contexto, ela deve ser realmente até evitada, porque ela remete à pornografia. Ela não remete ao seu sentido original. O sentido original de erótico é um tipo de amor, na verdade. É verdade, bispo. É o amor eros. Porque quando você fala em português, na língua portuguesa, eu amo, você pode falar assim, eu te amo, Jorge. Eu amo a minha esposa. Eu amo água. Eu amo o meu telefone. Eu amo a minha Bíblia. Mas é óbvio que eu estou falando de vários amores completamente diferentes. Eu não te amo como eu amo a água, como eu amo a minha esposa, graças a Deus. Então, são amores completamente diferentes. E para cada amor, na língua grega original do Novo Testamento, existe uma palavra específica. E para o amor entre homem e mulher, essa palavra é eros. E tem um livro da Bíblia dedicado a ela, que é o livro de Cantares. É verdade. Todas as vezes que você vê lá sobre o amor, é sobre esse tipo de amor que está se falando, né? Vamos comentar um pouquinho, só que nós estamos na linha com a Silvia, da Freguesia do Ó. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, a paz do Senhor, amado. Paz, querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá? E tá calor na freguesia? Tá, hoje eu tô acreditando que vai piorar o calor para mais ficar tarde, mas enfim, vamos lá. O Senhor vai nos refrigerar. Amém. O tema, eu achei um tema muito interessante, porque nós comentávamos a respeito disso, o pastor perguntou na igreja esses dias. Vocês sabiam que ir para motel é pecado, né? Porque é um lugar profanado. E a maioria das pessoas pegaram, olharam assim, com aquela cara de espanto, né? E eu acredito que essa pergunta, né? Existe um limite? Né? É a mesma coisa, a gente perguntar para Deus, né? A questão é que a nossa intimidade com Deus, já ela é muito limitada pela religiosidade. Né? E logo a nossa intimidade com o nosso parceiro é limitada pelos paradigmas, né? Eu vejo hoje adolescentes com uma dificuldade, uma necessidade de se autoafirmar, porque mesmo que eu estou falando de jovens dentro da igreja, tá? Porque dentro da igreja você tem uma pressão que tudo é pecado. As pessoas preferem não discutir, falar que é pecado, a não discutir, não informar, né? Mas depende de que igreja você está falando. Sim, mas eu estou generalizando. Eu estou generalizando porque, assim, eu não sirvo a igreja, eu sirvo a Deus. Então, eu louvo ao Senhor pelo lugar onde Ele me colocou, mas eu me permito conhecer todos os lugares para compreender, né? Compreender, enfim, existem algumas denominações que eu acho assim, nossa Senhor, que absurdo isso. Sim. Você vê, parece um desfile de moda, você vê as adolescentes... Agora, me fala uma coisa, Silvia, qual é a sua opinião? Existe ou não existe limite? Isso. Amém. Vamos lá. Existe limite ou não existe? Sim. O limite é até onde, é o que o pastor Vlad estava falando, até onde eu me sinto à vontade com o Senhor. Tá certo. Eu percebo que ali eu estou em paz com o Senhor. Enquanto eu tenho a paz dentro de mim, tá ok. Passou daí, tá certo. Peraí, eu já sei que eu estou pecando. Não preciso perguntar para o pastor, não preciso perguntar para ninguém. Né? Tá certo. Tá bom. Silvia, obrigado pela sua opinião, uma boa tarde. Um grande beijo pessoal aí da Freguesia do Ó. Deus abençoe. Amém. Seja na paz do Senhor. Amém, querida. Pessoal. Glória a Deus. Bom, a Silvia deu a opinião dela, né? Ela frequenta uma igreja, vai em algumas igrejas, é a maneira que ela entende, nós respeitamos. E ela colocou que existe um limite, aquilo que traz paz. Muito interessante esse aspecto, né? Porque a paz é o árbitro do nosso coração, né? Esse balizador, ele é tão importante, né, bispos? Porque o bispo Vlad estava falando exatamente sobre essa condição. 1 Timóteo 4:1 fala assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E se a gente fizer uma avaliação dentro daquilo que é a intimidade de um casal, há obviamente essa a ação exterior de demônios que querem tirar a liberdade do casal e fazer com que a pessoa, na realidade, perca aquilo que ela poderia fazer com muito mais prazer dentro do casamento.
Quando faz com a pulga atrás da orelha. Quando faz com a pulga. Porque Meu tem alguns Deus, aspectos... é horrível fazer qualquer coisa, não só nessa área, né? Mas qualquer coisa. Tem alguns aspectos importantes, ó. Primeiro, o cara muitas vezes... Você senta num restaurante para almoçar, fica com... isso aqui vai engordar. Então não coma. Ora, isso aqui não vai fazer bem, então não beba. Você sabe o que é um grande tabu muitas vezes, bispo? É que a pessoa muitas vezes ela não tem a informação correta. O cara ele se casou fora da igreja e de repente eles se converteram e estão na igreja. E agora existe todo o aspecto da preocupação por causa justamente da religiosidade. O que é que eu posso, o que é que eu não posso? De repente eles tinham práticas sexuais que eles já estavam acostumados, mas agora porque eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho que limitar as minhas condutas dentro da minha própria casa. Então, eu acho assim, o que não pode é, obviamente, a pessoa ela querer trazer os costumes mundanos, aquilo que ela fazia sem lei, aquilo que ela fazia desenfreadamente e querer agora estabelecer alguns desses parâmetros dentro do casamento, muitas vezes ferindo a santidade do casamento, a santidade da esposa ou de ambas as partes. O Vlad vai comentar sobre isso, é que nós estamos com a Maria da Penha, restabelecemos a ligação. Boa tarde, Maria da Penha. Boa tarde, a paz do Senhor. Agora vai, hein? Caiu. Agora vai. Vai sim. Maria da Penha, qual é a sua opinião? Será que existem limites na relação íntima de um casal? Existe sim, bicho. A irmã agora que falou agora por telefone, ela falou uma coisa certa sobre a paz. Se há uma paz interior, com certeza a gente, eu não sinto condenada. Porque que se a gente conhece a palavra, estuda a palavra, o Espírito Santo nos conduz o que é certo e o que é errado. Sem dúvida. Né? Acho que esse é o grande balizador mesmo, né? Está em nós, com certeza nós vamos saber o que está certo e o que está errado. Perfeito. Principalmente na intimidade. Claro, que é uma área tão importante. Tá certo, Maria da Penha. Ó, muito obrigado por você ter ligado de novo. Um super beijo a esse povo amado, querido do Rio de Janeiro. Amém. Deus abençoe, ó. Um beijão. Boa tarde para vocês, viu? Boa tarde, sucesso. Bem. Obrigado, querida. Glória a Deus. Bom, Vlad, quer comentar aqui o que o Jorge estava... Pois é, bispo, completando o que vocês estavam falando, né? O senhor falou da pulga atrás da orelha, o bispo estava falando sobre esse... Às vezes é um elefante, né? Às vezes é um elefante. Eu acho que assim, primeiro, a igreja ela tem um papel muito importante e as pessoas precisam entender que a igreja tem essa autoridade para falar sobre isso. Concordo. E para dirigir a vida sentimental, para dirigir a vida sexual dos membros, isso é importante. A outra coisa é que é o seguinte, a pessoa às vezes ela vai tentar algo de diferente no casamento dela, que é lícito, bispo, mas por causa desse elefante atrás da orelha, a coisa não sai como ela imaginava e aquela fala, tá vendo? Então isso é um peso, não é? Olha, meu, aí não é de Deus. Um é de Deus, um fica pesado para um lado, outro fica pesado para o outro, mas a realidade não é essa paz que a gente está falando aqui. Não é. Porque quando eu escuto a voz do Espírito, quando, como essa irmã do Rio de Janeiro diz, quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu tenho a verdadeira paz. A paz de saber que Deus está ali, que aquilo é lícito e que me abençoa. Eu acho que falta um pouco, bispo, as pessoas saberem o que abençoa. Sem dúvida nenhuma. Eu acho muito importante o aspecto que você colocou, que é o que eu ratifico 100%, é o que eu concordo, eu creio. A igreja tem plena autoridade sobre a vida da pessoa para arbitrar, para aconselhar, para balizar, para dirigir, para dar assim o parâmetro. É claro que isso, às vezes, é distorcido no aspecto de religiosidade, quando a igreja te entrega uma cartilha e um manual. Não é disso que nós estamos falando, mas a igreja tem a autoridade espiritual delegada pelo Senhor Jesus, porque o Senhor falou para Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus, o que você ligar está ligado, o que você desligar está desligado. Essa autoridade é de quem? É da igreja. Ela não é de um elemento individualmente, né? Ela não é de uma pessoa, ela é da igreja. E eu quero colocar um outro aspecto aqui em discussão, nós já vamos discutir já que tem uma pessoa na linha, que é o seguinte, há que se observar dentro de um casal também o respeito à outra parte. Porque aquilo que é bom para mim, mas não é bom para o meu cônjuge, para a minha esposa, acaba não sendo bom para mim também. Sem dúvida. Acaba ferindo a aliança. Vamos já falar sobre esse aspecto? Nós estamos com o Maurílio, do Jaçanã, Zona Norte. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, bispo. Tudo bem? Você mora em Jaçanã? Eu
moro em Jaçanã. E tem trem aí? Eu moro em Caldas Novas, Goiás. Ah, você mora em Goiás. Caldas Novas, Brasília e aqui em São Paulo. E aí, quando estou aqui em São Paulo, eu estou em Jaçanã. Tá certo, então tá bom. Maurílio, muito obrigado pela tua participação, prazer falar com você. E qual é a sua opinião? Será que existe limite na relação íntima de um casal? Sim, pastor, bispo, existe. Existe biblicamente. Existe biblicamente, bispo, porque a Bíblia diz: coabitai com as vossas mulheres com entendimento, para que orações dela não sejam impedidas. O leito seja sem mácula e sem mancha. Então, veja bem, bispo, se eu prego que não é para roubar e eu roubo, eu sou um falso profeta. E se eu prego que não existe homossexualismo e eu pratizo o mesmo ato de antissexualismo com a minha mulher, eu estou saindo fora da Bíblia. Quer dizer, eu estou pregando uma mentira, então eu tenho que deixar tudo à vontade. Sabe o que acontece? É muito radical. Não entra dentro de um quarto e faço o que eu quero. Não é assim, não. Deus está em todo lugar. Pelo menos o que a Bíblia me diz, que Ele está comigo todos os dias. Então eu tenho que respeitar o meu cônjuge. É que diz a Bíblia. Estou dizendo que diz Bíblia. Coabitai com as vossas mulheres com entendimento para que as orações dela não sejam impedidas. Então, sabe o que acontece? Não estou dizendo igreja, como aquela mulher diz claramente. Eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Tá? Então, assim, eu gosto muito desse programa. Assisto, tá? Bom. Assisto, gravo às vezes, levo para meus irmãos em Brasília o teu programa. Bom. Então, eu acho que nós temos que ser casais radicais. Exemplo. Exemplo. Então, existe dentro da Bíblia limites. Porque quando diz em Coríntios, 1 Coríntios, que até os homens perderam o uso natural da mulher, entendeu? Sim. Então, assim, se eu ultrapasso esse limite, eu perdi o meu espaço espiritual com a minha esposa. Porque entre eu e a minha esposa, o nosso relacionamento, o casal evangélico, o casal que serve a Deus, o que acontece? O relacionamento é maior porque o Espírito de Deus está entre eles. É claro. Entendeu? Quando nós falamos em separação, ou não, mas o Espírito de Deus está entre nós. Esse amor vai além da carne. Esse amor está no Espírito. A Bíblia diz que a alma de Davi, só um minutinho, a alma de Davi se apegou à alma de Jonas. Quando eu estou ligado à minha esposa, eu tenho uma ligação de alma e espírito com ela. Então há limites. Não entra dentro do quarto e faz o que quero, não. Casais, temos que ser casais, exemplo e santo. Ser de santo como é santo, nosso Pai está no céu. Há limite da Bíblia, tá? Obrigado, Maurílio. Deus abençoe. Deus abençoe ricamente. Obrigado pela sua opinião, bem embasada aí. E eu concordo, assim, no conceito com o que o Maurílio está falando, a questão de santidade. Deus está em todo lugar. Até porque tem pessoas que separam, né, a questão da vida íntima da vida espiritual, e é uma coisa só. Exatamente. Sem dúvida. A tua vida íntima faz parte da tua vida espiritual. Aliás, voltar ao início do programa, foi Deus que criou. Quem criou o sexo não foi o diabo, foi Deus. E mais uma vez, bispo, Deus criou o sexo e nós não temos uma cartilha bíblica para dizer o que sim e o que não. Nós temos a direção, nós temos a paz que excede todo entendimento. Eu acho que talvez é importante pontuar que muitas vezes, pela falta de entendimento, a gente deixa de viver uma vida plena. É verdade. E que Deus desejou isso para nós e Ele tanto nos deu no extremo isso. quanto no outro, Exatamente, né? Bispo. Eu acho que até deixa de viver uma vida plena quando você vai para um extremo de libertinagem, em que vale tudo e tal, e você se deturpa e deturpa o outro. E por um outro extremo também de limites de religiosidade, em que você não pode dar prazer ao outro e não pode sentir prazer. Isso é extremamente importante. Então, esses dois extremos, eles não fazem parte do plano de Deus para o homem. Deus é um Deus de equilíbrio. Sem dúvida. Deus é um Deus de ponderação. O Espírito Santo é ponderador, né? Mas isso é tremendo, né? Voltando um pouquinho sobre o amor eros que a gente estava conversando, eu acho que o aspecto do carinho e a carícia, ou impulsos que muitas vezes eles impelem a atividade sexual, por um casal é extremamente necessário. Mas aquilo que o nosso querido estava falando, o cara muitas vezes ele é santo fora do quarto, mas dentro do quarto ele quer deturpar. Óbvio que existem situações que o respeito mútuo, ele também gera essa satisfação, né? Porque já tinha um ditado que a minha mão falava assim, que quando um não quer, dois não brigam. Verdade, né? Agora, tem que se haver também o aspecto, por exemplo, a abstinência. Ou, de repente, a pessoa, vamos falar aqui da parte feminina, a mulher ela não está aberta para poder satisfazer o teu marido e ela carrega isso por longos dias. Também tem um aspecto também daquilo que é o limite, uma linha muito tênue entre a insatisfação
onde há também a falta de libido ou até onde há uma interferência espiritual e a pessoa ela precisa também buscar ajuda nesse aspecto. Né? A Bíblia baliza tudo isso, né? Porque lá em 1 Coríntios 7 fala que o corpo do homem não é dele, é da mulher. Verdade. O corpo da mulher não é da mulher, é dele. Pois é. E que não deve abster-se. Você vê a preocupação de Deus não é em balizar, isso não pode, tal coisa, não é falar ao contrário, né? Não se abstenha. É muito especial isso. É o oposto do que às vezes a religiosidade está tão preocupada. Não, olha lá. Não se abstenha a não ser por mútuo consentimento para estares em jejum, em oração, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. De consagração, né? Então, quer dizer, é óbvio, pode haver algum problema de ordem física, e o casal consentir em tratar, até porque o ser humano não é só sexo. Um casamento não é feito só de sexo. O sexo é uma parte importantíssima, mas não é feito só de sexo, né? Porque é aí que vem também o desrespeito. Porque a vida íntima, ela é a consequência também de um relacionamento, de uma convivência. Eu não posso chegar na hora da minha vida íntima e desconsiderar o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa gosta, o que vai ferir o outro. Isso é muito importante mesmo. Né? E como o senhor estava falando, né, a gente lê aqui em Cânticos, no capítulo 2, no verso 16, que diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Né? Nós estávamos fazendo um encontro de casais na igreja e abrimos para perguntas. E uma moça me disse algo que marcou meu coração. Estava perguntando sobre esse consentimento mútuo, as experiências dentro da relação íntima. E essa mulher se levantou e ela disse assim, bispos, ela disse, olha, por muitas vezes eu não me senti bem para alguma coisa com o meu marido, mas eu entendo que eu pertenço a ele, eu entendo que eu sou dele, então eu cedi para satisfazer o desejo do meu amado e eu aprendi que aquilo era bom para mim. Eu sou uma oferta para ele. E isso... é o entendimento dela. É um entendimento. E é uma coisa muito particular isso, né, Vlad? Verdade. Porque se você quiser pegar esse caso específico e aplicar como regra, não vai dar certo. É verdade. Mas no caso dela deu certo. Pode para uma outra mulher isso gerar o quê? Um ressentimento no coração dela. Não poderia? Sim. Uma mesma situação gerou um ressentimento que a pessoa falou, puxa, eu sou obrigado a aguentar essa afronta, essa situação que eu não gosto, que eu estou me sentindo desrespeitada e tudo mais. Mas no caso dela, não. Ela entendeu como uma oferta algo bom e se tornou realmente algo bom. Então é uma coisa que a gente não pode generalizar. É verdade, bispo. Em caso algum, né? Nós estamos na linha aqui. Jorge, atende aí, por favor, o Diego de Sorocaba. É isso aí. Diego, boa tarde. Diego? Acho que o Diego saiu da linha. Diego, tá na linha? Diegão, você tá aí? Eu acho que deu boi na linha do Diego, caiu. Então, eu sou obrigado a ratificar as palavras do nosso pai apóstolo, Ronaldo. Então caiu aí o Diego. Por favor, Diego, ligue de novo. Você ia comentar alguma coisa aqui sobre o que o Vlad falou? Provérbios 5,18 fala assim, seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. Tá lembrando desse texto, sabia? Como corça amorosa e graciosa, cabra montesa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e pelo amor ser encantado perpetuamente. Tem uma outra versão que fala, embriaga-te nas tuas delícias. É verdade. Agora, isso é Bíblia, viu, pessoal? Não se escandaliza, não. Isso é Bíblia, tá na Bíblia. As pessoas, elas perdem a liberdade de poder se curtirem e saber que a relação íntima, a sexualidade dentro do casamento é uma grande bênção. Sem dúvida que é. E entre alguns aspectos, por exemplo, eu tenho por um padrão, eu quero fazer bem para minha esposa. Em tudo, né? Em todos os aspectos. Não só nesse, mas por que eu vou ter algum tipo de limitações, de resquícios humanos que vai me impedir de fazer bem para ela ou de receber o bem que ela pode me dar? Ou ao contrário, por que você vai ultrapassar limites? Exatamente. Pô, mas aí que tá. Se eu estou declarando o aspecto de fazer bem, eu não posso simplesmente achar que pelo o meu exagero eu vou estar fazendo bem. Eu tenho que ter o meu limite balizado, obviamente, naquilo que o Bispo Vlad falou. O Espírito Santo, ele prescuta todas as coisas e é uma coisa extremamente importante a gente poder ter essa sensibilidade. Aliás, eu já vivi muitas experiências. A minha primeira grande experiência com o Espírito Santo, eu era solteiro.
havia terminado um relacionamento e armaram uma situação para que a gente ficasse sozinhos. E ali naquela situação, eu fui extremamente movido pelo Espírito e eu comecei a chorar muito, 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 muito. E eu entendi que a partir dali a minha vida não seria mais pautada por aquilo que eu queria, mas por aquilo que o Espírito iria me conduzir. Sem dúvida E aí alguma. eu fiquei, obviamente, eu conheci minha esposa dentro da igreja, porque o período em que eu me consagrei foi exatamente o período em que Deus ele preparou todas as coisas. E o meu casamento hoje, até hoje, graças ao Senhor, ele é balizado nisso. Aonde o Espírito Santo não me dá liberdade, eu tenho um limite, eu não posso ultrapassá-lo. Sem dúvida alguma. Mas também não vou me eximir do regozijo, né? Daquilo que Deus ele pode nos proporcionar para um Não precisa casamento escolher, saudável, né? Entre uma coisa e outra. Exatamente. Entre fazer ou ficar assim na vontade, não é isso, né? Não é isso. Acho que eu preciso tirar as minhas travas, bispo. Tirar a trava, deixar o Espírito Santo Deixa conduzir. o Espírito Santo conduzir, porque muitas vezes a pessoa ela insiste em dizer que aquilo não é bom, porque ela não ouve o Espírito Santo, ela não ouve. E Deus, ele permitiu com que o homem se unisse a uma mulher para serem felizes. Sem dúvida. Isso. Uma coisa muito importante, Bispo Vlad, que você falou, tem muita gente que ele carrega sobre si um estigma porque ele recebeu informações falsas. Exatamente. Então a pessoa, por causa da religiosidade, ela traz sobre si informações mentirosas e ela aplica isso no casamento e destrói o casamento. É. Nós estamos com a Esther da Barra Funda na linha. Boa tarde, Esther. Oi. Tudo bem? Boa tarde, tudo. Então tá certo. Então, pois eu não. quero dar meu palpite, porque eu tive 34 anos de casamento, né? E agora estou passando pelo divórcio. Sim. Mas uma coisa é séria, o meu casamento, pode-se dizer que sexualmente era liberado de tudo. E após o momento em que eu realmente tive um estudo bíblico e cheguei ao conhecimento de algumas coisas que entristeciam o Espírito Santo, que aborrecia mesmo o Espírito Santo, que o homem deixar sua mulher, deixar os costumes, a mulher coabitar com outras. Então, enfim, tinha tudo. Mas só que tem um porém. Nem por eu ter tudo dentro de um quarto, entre duas paredes com meu marido, ele deixava de se prostituir lá fora. Ele não deixava de se prostituir lá fora. Quer dizer, era tudo completo, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas lá fora ele tinha as outras. Então eu acredito o seguinte, você vai desrespeitar o Espírito Santo? Você vai desrespeitar, quer dizer, quem está falando é o Espírito Santo ou a carne? Ou você entrou em concordância com a carne e gostou do assunto, está tudo de bom, e se aquilo está ferindo ou não está ferindo o Espírito Santo, deixa para lá. Então eu acredito o seguinte, que a minha opinião como ser humano, eu acredito que existe limite, sim. Tem um limite, sim, tem uma estaca, aonde você fala até aqui pode, daqui para lá não pode. E é muito bom ser feliz no casamento. Amém. E poder participar e ter uma pessoa amável, carinhosa, e a gente também poder ser. E no fundo, é isso daí. Tem sim. Deus se entristece com alguns atos sexuais que realmente eu acredito que é abominação e que é uma situação que acontece desde o começo do mundo, né? Tá bom. Obrigado, viu, Esther? Mesmo dentro do casamento. Obrigado pela sua opinião e a sua participação. Que Deus te abençoe ricamente, viu? A Esther colocou uma coisa, você estava falando no início do programa sobre paradigmas. E ela colocou um paradigma muito interessante, que é o seguinte: se eu satisfizer o meu marido intimamente em tudo, ele nunca vai procurar fora. E não é bem assim também. O caso dela mostra que, embora eles tivessem uma total liberdade, uma total prática de todos os atos que pudessem imaginar, nem por isso o marido deixava de se prostituir. Então é um paradigma, né? Uma situação que não é bem essa, né, Vô? Ou será que também não parte por incentivo, né? Outra coisa também, bispo, eu acho que o carro pode estar com o motor bom, mas os pneus estão furados. Entendeu? Então, boa definição. Uma coisa pode estar indo bem, mas uma outra coisa verdade. Pode estar comprometendo o relacionamento. A vida do homem não é uma área, né? Exatamente, bispo. Ele pensa que aquela área estando resolvida, na verdade, é complexa a vida do ser humano. E eu estava pensando aqui uma coisa, né? Existe limite para comer?
Existe. Existe limite de quanto que a pessoa deve ficar acordada? Existe. Existe limite para trabalho? Existe limite para lazer? Por que não haveria para a vida íntima? Então, quer dizer, limite é diferente de regra, é diferente de restrição. Muito bem colocado. É muito diferente. Porque sempre que você fala de limite, você imagina uma proibição, e não é. Proibição não é limite. Limite é quando você chega a um ponto aceitável. E esse ponto ele pode ser maleável, dependendo da pessoa, dependendo da situação. E, claro, dependendo do que você colocou, que é fundamental, o balizamento do Espírito Santo. Por isso que é um limite, é a diferença de limite e de regra. É verdade. Né? Que a regra engessa tudo debaixo de uma mesma situação, sem considerar nada. Convence do pecado, justiça e juízo. E de tudo, da prática, de tudo, né? E é importante porque o limite ele existe exatamente quando você não o extrapola. Porque se você parte por uma condição na qual você está ferindo... Todo limite que você extrapola, você tem um ônus. Todo. Vamos pegar aqui um atleta ultramaratonista, que é aquele camarada que faz 180 quilômetros de bicicleta, 42 correndo, mais 4 de natação. Você sabe que um atleta desse ele tem uma vida útil muito curta. Porque ele leva o seu corpo à exaustão constantemente. Passa do limite. Passa do limite, que é o Ironman, né? Então eu morei em Florianópolis, isso tinha muito, assim, a gente via constantemente na rua acontecendo o Ironman, não sei o quê. É admirável, é demais, pô. Eu queria ter um condicionamento físico de fazer isso, não nego que eu gostaria. Mas você vê que é um limite que traz um ônus, um limite ultrapassado que traz um ônus para a vida da pessoa. Sem dúvida. Então o homem foi feito para quebrar limites, mas ele tem que ter uma coerência até nessa quebra de limites, né? Bom, nós estamos chegando agora na reta final do nosso programa, daqui a pouquinho o quadro Meditando. E eu gostaria aqui em 2 minutos falar para você sobre algo muito, muito importante. Você que está aí assistindo a programação da Rede Gospel, você que está na NET, canal 26, ou em todo o Brasil por essa programação, também a programação da Rádio Gospel. Olha, só existe essa programação de vida, essa programação que tem a palavra de Deus, que tem levado o Evangelho a muitos, por causa de pessoas que se levantam como os Gideões da Conquista. Eu estava ouvindo um testemunho agora, vindo para cá, no programa Renascer em Revista do Apóstolo, e uma pessoa entrou, eu me esqueci o nome dela, e ela deu o seu testemunho, e ela disse que ela ficou 54 anos servindo a demônios. Você ouviu? Eu ouvi. Meu Deus, eu fiquei arrepiado dentro do carro. 54 anos ela serviu a demônios. Ela tinha uma vida completamente destruída, arrebentada, e ela várias e várias vezes tentou suicídio. Um dia, ela ouviu a programação. Um dia, ela estava lá, a palavra entrou no coração dela. A palavra, o evangelho, através da TV. E uma coisa que me chamou a atenção, o apóstolo comentou assim: você imagine se naquele dia nós não tivéssemos lutado e pago a energia elétrica da TV. Se tivesse cortada por um dia só, não é para sempre não, por um dia, aquela mulher não teria ouvido a palavra, ela teria morrido. Hoje, ela estaria no inferno. Hoje, ela estaria morta. E Deus não poderia ter feito a obra hoje. Ela é uma serva de Deus, lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma Gideã da Conquista. Sabe, querido, nós não podemos ser ouvintes apenas. Nós temos que ser participantes, porque a bênção está em participar. Quando você põe a tua semente do teu recurso no Gideão, nesta obra frutífera, o que acontece? Uma vida como essa, que recebe a salvação entra também na tua casa, na tua vida. Você ganha direito a participar da salvação. Os teus familiares têm a habilitação da salvação, clamando por eles. A cura que é levada através da rádio, você faz parte dela, ela vai fazer parte da tua vida, e nós passamos a viver um crédito espiritual diante do Senhor. E você pode fazer parte, nos ajudar de uma maneira muito, muito fácil, com apenas R$2 por dia. Sabe o que são R$2 por dia? Olha, você não toma um café expresso com R$2. Você mal compra
uma cartela de chiclete com R$2. Você não faz nada, nenhum refrigerante você toma, um copo, uma garrafa de água você não toma com R$2. Com R$2 por dia, você pode deixar de fazer alguma coisa e entregar isso como uma oferta ao Senhor, e você vai ser um Gideão da conquista. Quando você fizer isso, nós vamos enviar para a tua casa uma linda e exclusiva mezuzá que você está vendo aí na tua tela. Essa mezuzá é uma ordenança da palavra que está em Deuteronômio capítulo 6, para que você coloque nos umbrais da tua porta. Aqui dentro vão as promessas. Você vai colocar as mãos na tua mezuzá, vai orar, vai abençoar a tua casa. E, segundo a palavra em Êxodo 12, o anjo da morte que percorre o mundo não vai entrar na tua casa, não vai tocar na tua casa, na tua família, e nos teus filhos e nos teus amados, por causa da tua aliança. Então, não espere mais, ligue agora e torne-se também um Gideão da conquista. 0800 878 1200, 0800 878 1200, ou então você que está de celular pode ligar 4003 0512, 4003 0512. Se você preferir, mande uma mensagem de texto e nós vamos retornar para você no seguinte telefone: 9963 693 1200. Vou repetir: 99693 1200, e você vai fazer parte deste exército que faz a obra de Deus com quem Deus tem uma aliança. Ligue agora, seja um Gideão da conquista. Enquanto você liga, nós vamos encerrar o programa no quadro Meditando. Amém, amém. Muito bem, no quadro Meditando eu quero ler dois textos. Aqui 1 Coríntios 7, versículos 3 e 4 fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido também semelhantemente. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E depois lá em Provérbios, a palavra fala no capítulo 27, versículo 7, que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Então, é importante a gente entender, há limite, existe limite para a relação íntima? Existe. Qual é o limite? É o limite na qual eu não ultrapasse aquilo que está embasado pelo Espírito Santo sobre a minha vida. Porém, eu não posso abrir mão da minha consciência. Meu corpo não é meu, ele é da minha esposa, e o corpo da minha esposa não é dela, pertence a mim. Se eu tenho um consentimento mútuo e com liberdade, obviamente, na nossa relação, o aspecto de satisfação, ele não pode ser simplesmente carnal, ele não pode ser físico. Ele tem que entrar dentro do aspecto também espiritual. Por quê? O meu limite, ele acaba quando eu não ultrapasso o limite do meu cônjuge. Isso é importante porque, como o bispo Vlad falou aqui, nós temos um balizador, que é o Espírito Santo. A paz de Deus seja o árbitro do vosso coração. Um outro aspecto é, a pessoa também não pode simplesmente se ater à abstinência para não dar ocasião à carne. Porque se o marido ele sai de casa insatisfeito por uma abstinência contínua, obviamente que o inimigo vai trabalhar as limitações da alma dele para que ele possa buscar essa malignidade fora. No entanto, dentro de um lar cristão, nós precisamos entrar dentro do aspecto de vigiar e orar para não cair em tentação. Então, há limite, porém, Gálatas 5:1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não mais vos submeteis ao jugo de escravidão. Se a carne te escraviza
se as tuas atitudes, elas te remetem ao teu passado de situações malignas, situações carnais que eram promovidas por demônios, você não pode também trazer isso para dentro do teu lar, porque caso contrário você vai contaminar o teu casamento, a vida da tua esposa e, consequentemente, o diabo ele vai ocupar os espaços. Agora, o balizador é o Espírito Santo, amém. Então, Senhor, até aonde o Senhor me der liberdade, eu vou ter essa liberdade, eu vou, obviamente, vencer os meus limites racionais, mas aquilo que espiritualmente vai me fazer bem, vai fazer bem para minha esposa, para o meu esposo, para o meu casamento, então eu estou dentro. Então, abra o teu coração, não seja religioso, abstenha-se das informações erradas que você alimentou ao longo dos anos e tenha a liberdade de buscar orientação dentro das suas dificuldades, porque os sacerdotes, eles estão ali para te orientar e a igreja, ela existe exatamente para isso, para tratar todos os aspectos e você possa ter uma vida plena em regozijo em todas as áreas, inclusive na sua vida sexual, na sua relação com o seu marido ou com a sua esposa. Pense nisso, medite nisso, esse foi o nosso quadro Meditando de hoje. E é isso aí, vamos chegando rapidinho, né, ao final de mais um programa A Bíblia em Debate. Amanhã estaremos de volta a partir da 1h da tarde. Olha, muito obrigado, Bispo Jorge, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E hoje, noite de poder. Noite de poder, aleluia. Com certeza. Olha, eu quero fazer 2 convites especiais. 2. Nosso bispo querido, bispo Ricardo, vai estar pregando na nossa Renascer Regional Itaquera. Pô, ganhou um ponto agora. Legal. Ele vai estar ali na Rua Toritama, número 40. Nós estaremos lá com ele hoje à noite. Você é o nosso convidado. E na nossa Renascer Penha. Eu te espero hoje à noite para uma noite de poder, muita unção, poder de Deus sobre a tua vida. Rua Gabriela Mistral, número 83, em frente ao terminal de ônibus. Bispo Vlad, estreou legal hoje, hein? Pois é, Bispo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Muito bom. Debater esse tema bastante interessante. Hoje eu aguardo você que nos assiste aí pela Gospel. Eu estarei lá na Regional Moema, na Avenida dos Imarés, número 64, bem ao lado ali do Shopping Ibirapuera. Te espero por uma noite de poder maravilhosa. Nossa linda Renascer Moema. E eu te espero em Carapicuíba. Hoje, super noite de poder, nós estamos em jejum, em consagração para essa noite e hoje vai cair fogo do céu. Avenida Rui Barbosa, 1284. Venha renascer, venha começar uma vida como Deus realmente planejou para você. Nós vamos ficando por aqui, Deus te abençoe, obrigado pela audiência, fique com Deus, tchau, tchau.